Sessão iniciada, presidente. Item 4 da pauta. Recorrente Fazenda Nacional. Interessado, Marcelo Brito Vilaça Mortari. Tem minha relatoria, estão todos na pasta já. Estranho, item 4. O item 4 é sumido aqui. Peraí. Já está até aberto aqui para mim, presidente. Eu abri. Está aqui. Eu abri aqui, doutor. Está aberto 3, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. Tá, Vou abrir de novo aqui. correto. Por algum motivo ele fechou. Então, item 4, na mesma matéria que a gente está vendo, vou tentar ser o mais breve possível. É um recurso especial de divergência, interposto também pela Fazenda. Recurso oriundo da primeira sessão. Trago a emenda. A emenda diz: existência de obstáculo judicial não se presta justificativa que impeça a ação da autoridade fiscal para a formalização da exigência tributária. Não há que se falar em suspensão do curso do prazo previsto para a prática do lançamento administrativo. A PGFN defende que, não tendo havido pagamento antecipado, o lançamento deu em razão de omissão de rendimentos, falta de contabilização de depósitos bancários, aplica-se a contagem do prazo 173.1. 5 anos contar a data do exercício, o primeiro dia do exercício seguinte. Jurisprudência do STJ. Então, eu estou conhecendo, e no mérito, sendo IRPJ e contribuição social sobre o lucro líquido sujeitos a lançamentos por homologação, a contagem daria, observar as condições para tal, a regra do 150. Porém, não atendidas as condições da decisão judicial, do RESP, o que ele sempre, 9733 do ministro Fux, temos alguns requisitos. Para a solução do litígio, basta então saber da ocorrência ou não do pagamento antecipado, ainda que parcial, sendo irrelevante que o débito tenha sido declarado na DIPJ, aqui no caso, pois, ainda que se admitisse a declaração, seria bastante para afastar a regra geral. A DIPJ tem caráter meramente informativo, não se constituindo como DCTF em confissão de dívida. Só a favor, usar o argumento contrário de ciência contra meu voto. Eu estou falando que a STJ não é informativa, a outra é informativa, então quer dizer que a outra é pagamento. Não, não quer dizer isso não. Os períodos aqui em discussão são os fatos geradores ocorridos antes de outubro de 2002. O lançamento atingiu o segundo, terceiro e quarto trimestre de 2002. Não houve pagamento, o que desloca o início da contagem para 1º de janeiro de 2003. Tendo a ciência se dar em 10/10/2007, há que se manter a exigência, não há que se falar em decadência. Aviso do exposto, dou o provimento de recurso à Fazenda. Tem que resumir aí. Doutor Luiz? Acompanho, presidente. Doutora Tatiana, aqui no caso da IPJ, por isso que eu especifiquei. Caso as senhoras entendam diferente. Mas aqui houve depósito judicial, né? Pelo que eu entendi, com suspensão da exigibilidade. Deixa eu ver, sim. É porque aí, nesse caso, como o depósito judicial, a meu ver, teria como consequência, no caso do contribuinte perder, né? Direta conversão para o erário,
eu considero que seria equivalente ao pagamento, né? Porque não haveria como ele fazer pagamento se realmente ele está discutindo isso Tatiana, judicialmente. retificando, eu não olhei se existe depósito judicial. Provavelmente sim, mas existe uma decisão judicial obstando o lançamento. Entendi. Eu estou vendo aqui, presidente, que assim, num acordo recorrido, desculpa, Então, realmente, eu ele... não posso afirmar para a senhora que houve efetivamente depósito. Entendi. Provavelmente sim, porque quando o juiz obsta o lançamento, normalmente ele exige depósito. Sim, sim. Aqui eu estou vendo aqui no acordo recorrido, presidente, que na ementa traz que a existência de obstáculo judicial não se presta a justificativa que impeça a ação da autoridade fiscal para a formalização da exigência tributária. Não há que se falar em suspensão do curso do prazo previsto para a prática do ato administrativo de lançamento. Isso, E a aí, emenda fala só em obstáculo judicial, não fala em depósito. isso. Aí eu E a- esqueci o voto, eu li o voto, mas esqueci. Aí, nesse caso aqui, teve, então, uma decisão judicial e parece que o objeto em si, que era o crédito, ele estava sendo discutido e estava com suspensão de utilidade, né? Sim, Então, nesse caso aqui, eu até considero o artigo 63 do 9.430, né? E entendo que, de forma divergente ao presidente, né? Então, presidente, com a devida vênia, eu abro divergência aqui para, para negar provimento ao recurso da Fazenda, mantendo a decisão do recurso recorrido, do acordo recorrido, presidente. Rodrigo Mineiro, Com o relator, presidente. doutor Valcier, Com o relator. doutor Jorge, Com o relator. doutora Érica, Com divergência. doutora Vanessa. Presidente, eu só quero confirmar aqui essa questão do depósito, se houve ou não, porque se não houve o depósito, houve só a decisão judicial, eu vou acompanhar o relator. Eu só preciso confirmar isso, eu estou abrindo aqui o Realmente essa processo. parte, não lembro. Doutora Vanessa, pelo que eu vi, eu acho que não houve o depósito, mas como está sendo discutido, foi considerado que pelo menos tem decisão do juiz suspendendo a exigibilidade. Isso aí tem, isso aí está no voto. Né? Então, assim, como a suspensão da exigibilidade, não há, a meu ver, não há que se falar nem em recolhimento, por isso que eu fui por outra linha. Fazendo uma leitura rápida aqui, presidente, também do acordo recorrido, me parece que não houve, de fato, o depósito judicial, né? Então, eu acompanho o relator. O resultado, proclamando o resultado, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso especial da Fazenda, vencidas as conselheiras Tatiana e Érica. Item 5, doutor Rodrigo Mineiro, recorrente, não, já foi. Item 5 já foi. Item 6 já foi. Item 7 também é meu e está aberto aí. Tem uma carreirinha de votos meus. Relator, trata-se de recurso especial de divergência deposto pela Fazenda contra acórdão proferido em 3 de 5 de 2006. Por maioria de votos, negou o provimento ao recurso. O ofício deu parcial provimento para reduzir a multa regulamentar para R$ 500. A emenda está aí. No recurso especial, a Fazenda defendeu a obrigação criada pelo artigo 11 da 818, que é distinta da delegação de competência, que tratou o artigo 16 da Lei 9779, assim como as penalidades previstas. Argumentou ainda que a SED criada pela IN da Receita Federal 787 é uma obrigação acessória de forma ampla e independe de prévia intimação, além de possuir abrangência bem menor que os arquivos digitais mencionados no ADE-COFINS 15/2001. Estes
somente apresentados mediante intimação específica para cada contribuinte. Conclui afastando as conclusões do parecer normativo 3, de 10 de 6 de 2003. Para comprovar a divergência, apresentou os paradigmas 1302.00197 e 1302.001.218. O recurso foi admitido. O contribuinte apresentou contra-razões, reiterando a aplicação do parecer normativo 3 de 2003 e 3 de 2015. Pugnou pela ausência da comprovação inequívoca de que não houve escrituração digital, bem como pela identidade de bens tutelados, compreendidos pelo artigo 57 da MP 2158, pelo artigo 11 da 8218. Admissibilidade. A contagem dos prazos recursais é dada pela regra do artigo 79, anexo 2 do CARF. Isso é, o procurador da Fazenda considera-se pessoalmente intimado com o término do prazo de 30 dias contados à data em que os respectivos autos forem entregues à PGFN, salvo se antes dessa data se der por intimado por ciência nos autos, que nunca eu vi acontecer. Os autos foram encaminhados em 18 de 5 de 2006 para a PGFN, tendo retornado o CARF em 16 de 6 de 2016, antes da configuração da ciência ficta. Portanto, o recurso é tempestivo, nos termos do parágrafo 4, artigo 218, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal. Por seu lado, o recorrido foi cientificado dos prazos de admissibilidade em 14 de 11 de 2016, protocolando as contrarrazões em 28 de 11 de 2016, dentro do prazo de 15 dias também. No que tange a comprovação de divergência, o recurso identificou os paradigmas 1302.00197 e 1302.001.2018. Ambos não foram reformados. Aí eu transcrevo aí as emendas do artigo. Um deles, né, que são iguais. Constata-se que ambos os acordos possuíram a mesma ementa e consideram as hipóteses materiais da aplicação das penalidades do artigo 12 da 8218, que são distintas do artigo 57 da MP 2158. Ao passo que no acordo recorrido, o artigo 57 da 2158 foi aplicado por retroatividade benigna, a situação originalmente descrita no artigo 11 e 12 da Lei 8.218. Tem uma vírgula aí que eu não colocaria não, mas vou ver aqui. Deixa aí. Quanto aos fatos, o primeiro acordo tratou-se de falta de apresentação de escrituração contábil digital, enquanto o segundo paradigma versou sobre arquivos digitais contábeis, bem como sobre a folha de pagamentos, situações similares. Estou dando seguimento. A matéria já foi analisada por esse colegiado em diversas ocasiões, pela qual reproduz o entendimento adotado por unanimidade no acordo 9303.008.133. Em voto da conselheira Tatiana. Transcrevo o voto da Tatiana, muito bem feito, mas como ele está longo, eu não vou ler por inteiro. Está aqui até a página 10, 11, 12. Doutora Tatiana, perdi a conclusão aqui do seu voto. Deixa eu achar. Em suma, a doutora Tatiana também votou do mesmo modo que a turma recorrida pela aplicação da retroatividade. E a gente já fez isso aqui várias vezes. Nos arquivos digitais, a gente aplica retroativamente a lei, passando a multa para R$500. Então, diante disposto, voto por negar o provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Como voto, a doutora Tatiana tem 16 páginas. Eu não vou ler tudo aqui. É como voto. Doutor Luiz. Eu acompanho, senhor presidente, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Você quer integralmente seu voto? Presidente, eu citei no meu voto também o voto da doutora Érica, então... Doutor Jorge, quer falar uma coisa? Doutor Jorge?
Sim, presidente, se for possível, teve um voto do doutor Andrade, que foi muito bom, que foi o de número 93.03.011.101, de dia 9 de janeiro do corrente ano. Na mesma E aí, linha. julgando um processo que não foi pautado por valor, eu me adentrei, aprofundei na matéria. A pergunta que eu faço é a seguinte: essa multa é por atraso na entrega de arquivos digitais, ou ela que seria a hipótese do artigo 12, inciso 3º da 8.218, que aí eu acompanho o senhor, ou ela é por entrega de arquivo magnético sem atendimento à forma prescrita na legislação, que aí é o artigo 12, inciso 1º da 8.218. Porque aí, com base naquele ADE, São 3 incisos, né? o FIS, tanto o 15 de 2001 quanto o 25 de 2010 fazem essa diferença. Essa é a pergunta que eu faço só para eu poder... porque não ficou claro pelo seu voto, eu estava até revendo aqui. Uma coisa é a multa por atraso na entrega. Aí o seu voto, com a rímula da doutora Tatiana, eu acompanho em toto. Agora, se for por entrega de arquivo magnético sem atendimento à forma prescrita na legislação, aí eu já acho que a solução é outra, presidente. Eu faço essa pergunta. Tá, eu vou tentar voltar aqui na parte aqui. Se você me confundir, aí o doutor Andrade fez um voto excelente, agora de janeiro, que ele fez um apanhado da legislação, fez mesmo, com base no ato declaratório, aí eu, julgando esse processo aqui, que eu estou com ele aberto aqui, o voto, aí eu fui mais adiante, porque nesse processo que eu julgo tem as duas multas. Então, por isso, e uma eu julguei num sentido, a outra no outro sentido, com base fundamentalmente no parecer. Você acha que a lei tipificou de maneira diferente só um dos incisos? Por isso aplicar a retroatividade, né? Exatamente, eu acho, com base no parecer, o artigo 12, que se for por multa por atraso na entrega, aí seria os R$500. Mas se for por entrega dos arquivos magnéticos sem atendimento ao prescrito na legislação, lato sensu, aí a capitulação legal, nesse caso, o meu processo foi capitulado corretamente, é o artigo 12.1. Então, essa pergunta, eu acho que fica mais fácil, presidente, assim, qual norma que foi capitulada a multa? Se foi no artigo 12.3, está morta a cobra. Tá, eu vou ver a capitulação aqui, mas eu considero que o 11 e o 12 mudaram e que nos dois casos, ou ele apresenta incorreção ou ele perdeu o prazo, há uma legislação mais gravosa posterior. Então, eu estou aplicando a legislação menos gravosa posterior. Então, tanto no caso para apresentação fora do prazo ou para apresentação com incorreções, ou seja, não segue os parâmetros do ADN, eu considero que os dois casos aplica-se a norma posterior mais benéfica. Mas eu vou olhar exatamente aqui qual foi o caso. O parecer normativo, o RFP número 13, de 10 de junho de 2013, consigna no seu item 4.7 o seguinte, presidente. Caso tais arquivos não sejam apresentados pela pessoa jurídica na forma que deveriam ser feitos, em decorrência da inexistência de dispositivo específico na Lei 12.766, diz o item 4.7 do parecer, aplica-se o disposto no inciso 1º do artigo 12 da 8.212. Este último dispositivo, o artigo, inciso 1º do artigo 12, conclui esse parágrafo, esse último dispositivo continua em vigência e deve ser aplicado quando não haja divergência com a nova lei. Eu também acho meio confusa a legislação, porque, na verdade, aquele artigo 96 se referia, a gente entendia que era DIPJ, era mais aquela questão da declaração, né? E aí o legislador confundiu, porque ele veio, o doutor Andrada faz essa evolução legislativa no voto dele, e aí eu acho que o porto parecer deixa claro, né? Tá, nesse caso, então, eu consultando aqui a admissibilidade, a divergência deu pela multa no atraso da entrega de arquivos digitais de sistemas, que é o artigo 11.2 da Lei 8... então tá claro, presidente. 8.218, tá claro. Aí eu não aplico o artigo 57 da MP 58. Está olhando pela admissibilidade aqui.
Olhando para os paradigmas, quer dizer. Sim, então, tranquilo, presidente. Em relação à multa por atraso na entrega dos arquivos digitais, artigo 12, inciso 3º da 8.202, Isso. 218, nos termos do artigo 106.2c, deve ser aplicada a retroação da lei mais benéfica e, em decorrência, incide a multa prevista no artigo 57 da 258, com alteração introduzida para o artigo 8º da 12.766. Então, Isso. então tá, então concordo, presidente. E eu lhe sugeriria... Está no voto aí na página... É que tem esse acordo do doutor Andrada, ele está bem didático. É o 9303011101, de dia 19 de janeiro do corrente ano. Mas eu acompanho, presidente, com essa observação. Eu só queria chamar a atenção, porque eu estudei essa matéria, eu também achava ela muito confusa. Eu lembro que você também tem um voto. Você também tem um voto disso aí, eu acho. Então, acompanho o senhor. Considerando que é multa por atraso na entrega, acompanho o senhor. Desculpa, eu não estou votando ainda, só queria esclarecimento. Obrigado, presidente. Tá, né? Às vezes a gente acha o voto longo, às vezes não ler o voto demora mais que ler. Depende do tipo. Eu achei que ia ser bem mais rápido não lendo. Ficou claro para mim, presidente. Quem está votando, doutor? Quem estava votando? Na hora que eu pedi a palavra? Luiz já Doutora votou? Tatiana terminou, eu não votei ainda não. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Balcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com essas observações, com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, deu-se provimento do recurso. Não. Negou o provimento do recurso. Proclamou de novo. Por unanimidade de votos, negou os provimentos de recurso especial interposto pela Fazenda. Item 8. Também está aí na pasta. Item 8. Recorrente Fazenda, interessado Visatec. Vou aumentar o tamanho aqui, né, que a visão começa a ser prejudicada no final do dia, olhando para a tela. Relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda, que faz do acordo 11.02.000.918 de 2013, proferido pela segunda turma ordinária, primeira Câmara, primeira sessão. Transcrevo aí a ementa. A ementa é grande, tem várias matérias, mas somente que é aqui. Em seu recurso especial, a Fazenda alega divergência quanto à aplicação do artigo 44, parágrafo 2º, da 9.430, defendendo o agravamento da multa de ofício por falta de apresentação dos livros de documentos fiscais, mesmo quando o crédito é apurado por arbitramento. Para comprovar a divergência, indicou o paradigma 108.09.078 e o 14.01.000.864. O recurso, o despacho de admissibilidade, deu seguimento. Intimado do acordo, o contribuinte não apresentou contra-razões. Em que pese o contribuinte não ter apresentado contra-razões, nesse caso, eu vou passar um pouco aqui pela admissibilidade. A contagem dos prazos recursais para a PGFN é a mesma coisa aqui. Mesmo que coloquei no outro. Tá? Explico aí que a contagem do prazo, que o prazo é a 30 dias a partir do recebimento, a não ser que, que a PGFN aponha um recebido, não é o caso. Desde que mudou a lei, nunca mais a PGFN fez isso. Então, vamos lá. Pelo termo de verificação fiscal, o arbitramento ocorreu pela falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais. E o agravamento em razão das estimações da entrega da escutação contábil fiscal, também falta de entrega de arquivos digitais. Por seu turno, o paradigma 108.09078
tratou de omissões de receitas por falta de comprovação de depósitos bancários, arbitramento por falta de apresentação de livros e documentos, e agravamento, portanto, que por falta de atendimento à intimação, quando restar caracterizado o descumprimento intencional conforme ementa abaixo. Transcreva a emenda. Omissão de receitas, falta de comprovação da origem dos depósitos bancários. A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no artigo 4.2 da 9.430, autoriza o lançamento com base nos depósitos bancários de origem, não comprovada pelo sujeito passivo. E a RPJ, falta de apresentação de documentos, de livros e documentos. A falta de apresentação pela fiscalizada de livros e documentos contábeis e fiscais impossibilita a apuração do lucro real, restando como única forma de tributação o arbitramento do lucro tributável. Agravamento do percentual da multa de ofício, falta de atendimento à intimação. Cabível o agravamento do percentual da multa de ofício pela falta de atendimento à intimação, quando restou caracterizado nos autos o seu descumprimento intencional por parte da empresa. Transcreva alguns excessos, dizendo: a infração detectada resulta em omissão de receitas caracterizada pela falta de comprovação da origem dos depósitos realizados em conta corrente bancária nos terceiros e quarto trimestres do ano calendário de 2000, com o consequente arbitramento do lucro tributável pela falta de apresentação de livros e documentos de sua escrituração. A não apresentação de livros e documentos contábeis e fiscais por empresa tributária pelo lucro real foi o motivo do arbitramento do lucro tributável no ano calendário 2000. A falta de entrega desses livros e documentos, quando não atendidas as intimações, sem justificativa alguma, pode ser tomada como recusa premeditada e não cumprimento da solicitação de esclarecimento, que leva à imposição da penalidade do parágrafo 2º, do artigo 4.4 da 9.430. Verifica-se que esse paradigma versa exatamente sobre situações previstas. Aí transcreve a súmula 96 e a súmula 136 do CARF. Súmula 96. A falta de apresentação de livros e documentos da escritura não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. Súmula 133. A falta de atendimento da intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício, quando essa conduta motivou a presunção de omissão de receitas ou rendimentos. Assim, esse paradigma não se prestou a comprovar divergência, em razão do disposto no inciso 3, parágrafo 12, do 67 do CARF, que fala o seguinte: não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas extraordinárias de julgamento que trata o 23A ou que na data da análise de admissibilidade do recurso especial contrariar 3. Súmula ou resolução do CARF, do Pleno. Por sua vez, o paradigma 1401.000.864 versou sobre arbitramento por vício no livro diário e falta de apresentação da documentação de suporte à escrituração. Já as intimações não respondidas trataram de pedido de esclarecimento sobre o motivo de inclusão de receitas nas vendas na base de cálculo, esclarecer sua composição de valores de receitas isentas não tributáveis no livro de registro de saídas. Apresentar notas fiscais e comprovantes de entradas de títulos de devoluções de vendas, conforme emenda abaixo. Transcreva a emenda também. O que é mais importante é cedo. Em 25 de 2 de 2010, o contribuinte foi intimado a esclarecer e comprovar com documentação hábil e idônea o motivo de não ter sido declarada a receita de vendas obtida no ano calendário de 2006, bem como o motivo dessa receita de vendas não ter sido incluída na base de cálculo dos tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita. A receita de vendas obtidas pela empresa... Tem alguém com o microfone aberto? Não, né? Tem um barulho esquisito aqui no carro. A receita de vendas obtidas pela empresa no ano calendário de 2006 foi declarada pelo próprio contribuinte a Cefaz, São Paulo, através das GIAs, Guia de Informação de Apuração do ICMS. Transcorrido o prazo para atendimento da intimação, a mesma não foi atendida, não havendo qualquer justificativa por escrito para esse fato. Em 18 de 5 de 2010, o contribuinte foi intimado a apresentar os seguintes elementos relativos ao ano calendário de 2006. 1.
esclarecer e comprovar com documentação hábil e idônea a composição dos valores mensais informados nas guias. Apresentar notas fiscais com os respectivos comprovantes de entrada das mercadorias recebidas a título de devolução de vendas. Deixar à disposição dessa fiscalização todas as notas fiscais saídas do período. Entretanto, transcorrido o prazo para atendimento da intimação, a mesma não foi atendida, não havendo qualquer justificativa. Conforme restou evidenciado, o contribuinte ignorou as sucessivas intimações e reintimações para apresentar documentos e principalmente para esclarecer o motivo da divergência entre a receita das guias e a receita informada da IPJ. Verifica-se de plano que não se trata da situação da súmula 133 do CARF. Também não vislumbra a atuação da 96, pois a falta de atendimento aos livros pedidos de esclarecimento não conduziu ao arbitramento, pois esse derivou dos vícios no livro diário e da falta de apresentação da documentação suporte dos lançamentos. Ao passo que as intimações versaram sobre pedidos de esclarecimento acerca de outras questões, além da falta de documentação suporte. Assim, entendo que restou comprovado dissídio quanto à aplicação do agravamento da multa. Mérito. Transcreva aí o artigo 44. Coloco. Acerca da interpretação desse dispositivo legal, o CARF editou as súmulas 96133, de novo, as quais foram objeto de análise no voto proferido no artigo 93, 03, 011, 102, pelo conselheiro Andrada. Transcrevo parcialmente. Ele transcreveu a súmula 96 e a súmula 133. Aí faz uma pesquisa dos acórdãos que balizaram a aprovação dessas duas súmulas. Tá aí. Fez a mesma coisa no 133. Colocou os acordos que balizaram a aprovação da súmula. Aí agora eu vou lá para página 9. Portanto, diante de uma única conduta, ausência de atendimento de intimação fiscal para comprovação da origem dos depósitos, estariam sendo aplicadas duas penalidades: inversão do ônus da prova com compensação legal de omissão de rendimentos e o agravamento da multa, que seria de fato desarrazoado. A gente perde de novo. Está aqui. Ainda fala, doutor Andrada. Ao meu ver, tendo em vista que não há hierarquia entre princípios, o princípio da legalidade deve ser ponderado com o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade e também do interesse público, pois a União não tem interesse em invadir a esfera patrimonial do sujeito passivo, de forma desarrazoada, mas sim de arrecadar os tributos devidos e desestimular condutas contrárias ao serviço de arrecadação. Ora, se a simples presunção legal atende ao interesse da Fazenda, não há razão jurídica para a aplicação do agravamento da multa, inclusive por inexistir prejuízo a alguma fiscalização. Nesse caso, já que resta afastar o ônus de demonstrar o crédito. Assim, mantenho a decisão recorrida no que se refere ao agravamento da multa sobre a atuação relativa à presunção legal de omissão de rendimentos, caracterizada pelos depósitos de origem não comprovada. Dessas decisões, aí ele fala, as decisões transferidas acima, dessas decisões, não atendimento das intimações por si só não caracteriza o agravamento, se o próprio descumprimento já implica em materialidade do lançamento, seja por arbitramento, seja por caracterização da presunção legal, ou seja por outra forma de situação, como, por exemplo, a glosa de créditos ou despesas. Assim, se a intimação não for cumprida, se o descumprimento não acarreta nenhuma outra consequência, que não a configuração do próprio lançamento, o que, de certo modo, torna conclusiva a ação fiscal, não há motivo para a gravação da súmula, conforme a inteligência das súmulas e dos precedentes das súmulas 96 e 133. Outra condição deve ser avaliada também é a concessão das prorrogações. A solução da consulta interna, solução de consulta interna 20/2012, ao analisar incidências de multa por atraso entregue de arquivos digitais, que tratam os artigos 11 e 12, analisou várias situações hipotéticas, conforme veremos abaixo. Em resumo, a solução concluiu que o contribuinte solicitar dilação de prazo e, se esse for concedido, não haveria a multa por atraso. Se houver reintimação e cumprimento por parte do contribuinte, ainda que a primeira intimação tenha sido descumprida, também não caberia a multa.
Obviamente, não cumprindo a intimação, com ou sem prorrogação, incidiria a multa. A meu ver, deve-se levar em conta que o auditor, ao intimar, não torce para que haja resposta, mas sim espera que o contribuinte forneça as informações necessárias para entender determinada operação, lançamento contábil, planejamento, etc., de modo que se possa ter uma compreensão mais próxima da realidade possível dos fatos e análise da subsunção dos fatos às normas. Agora, volto eu, analisando esse caso específico. Retornando ao caso concreto, estou consignado no termo de verificação fiscal, as folhas que está aí 1443 até 1454, que o arbitramento ocorreu pela falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais e o agravamento em razão da falta de entrega da escrituração contábil fiscal e também da falta de entrega de arquivos digitais. Conforme exposto acima nas razões, a intimação para apresentação de livros fiscais, documentos em geral ou comprovação de informação, já em poder da fiscalização, não subsume ao núcleo prestar esclarecimentos. A discussão sobre essa falta de apresentação de livros, documentos, quando resultar em arbitramento do lucro, já está pacificada na súmula 96, acima mencionada, não comportando por si o fundamento do gravamento. Todavia, há outras duas hipóteses de gravamento da multa de ofício pela falta de apresentação de documentos, tratados nos incisos 2 e 3 do parágrafo 2º. Os arquivos digitais ou sistemas que tratam o artigo 11 da Lei 8.218/91 e a documentação técnica dos sistemas de processamento eletrônico de dados utilizados pela empresa. No presente caso, não houve intimação para apresentação da documentação referida no inciso 3. Contudo, houve intimação sem resposta para a apresentação da documentação referida no inciso 2, conforme termo de verificação fiscal. Entre aspas. Insucesso também na requisição de apresentação dos arquivos digitais previsto no ato declaratório executivo 15/2001 e na IN 86/2001. As duas intimações com esse objeto foram sumariamente ignoradas, sem qualquer menção a um eventual impedimento para a geração dessa mídia. É necessário entender a razão deste inciso. Percebe-se que o parágrafo 2º não trouxe a falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais como hipótese de gravamento da multa, mas sim dos arquivos digitais, quando a pessoa jurídica utiliza de sistemas eletrônicos para escriturar os seus livros. E a razão é a facilitação ou agilização com que a fiscalização pode ser realizada, quando é feito por auditoria em arquivos digitais, ao invés de ser realizada sobre os livros impressos. Por isso, o agravamento, quando a pessoa jurídica entrega os livros impressos, mas não os arquivos digitais, o que certamente dificultaria ou mesmo inviabilizaria a fiscalização, chegando até ter sido causa de arbitramento durante a vigência do artigo 3 da 8.218, posteriormente revocado. No caso em análise, embora não tenha havido entrega dos livros contábeis, o que torna inútil a apresentação dos arquivos digitais a eles relativos, houve apresentação do livro, prestação de serviços e notas fiscais emitidas em papel, documentos que foram auditados e o foram como fundamento para a apuração das receitas objeto do arbitramento. Assim, a falta de apresentação dos arquivos digitais relativos às notas fiscais se subsume exatamente na hipótese 2 do parágrafo 2º do artigo 44 da Lei 9.430, normatizadas pelo ADE-COFINS 15/2001. Item 4.3.1. O arquivo mestre de mercadorias/serviços, notas fiscais de saída ou entradas emitidas pela pessoa jurídica, e 4.3.2. Arquivo de itens de mercadorias e serviços, notas fiscais de saída ou entrada emitidas pela pessoa jurídica, ou 4.3.5. Arquivo mestre de notas fiscais de serviços emitidas pela pessoa jurídica, e 4.3.6. Arquivos de itens de notas fiscais de serviços emitidos pela pessoa jurídica. Destaque o correto agravamento da música com fulcro no inciso 2, parágrafo 2º, artigo 44 do 9.430. Então, nesse caso, estou dando provimento ao recurso da Fazenda. Esse caso nunca tinha pegado exatamente igual, não.
Doutor Luiz. Presidente, eu queria deixar aqui algumas considerações que eu realmente estou com muita dúvida, porque o conteúdo do arquivo magnético é o mesmo conteúdo do livro. Ou seja, é a escrituração e a documentação de suporte. E aí a falta dela enseja arbitramento, por causa da súmula. E aí eu tenho muita dúvida se eu consigo fazer esse distinguish para não aplicação da súmula. Então, eu peço vista do processo, quero estudar o caso. Posso? Não, lógico, esse caso realmente ele é... Eu estou com muita dúvida, presidente. É a primeira vez, eu nunca votei, então eu preciso me debruçar, vou fazer uma pesquisa mais aprofundada. Agora, eu já adianto que eu estou muito balançado, eu estou com muita dúvida. Eu não tenho convicção nem para um lado nem para o outro nesse momento. Doutor Luiz. E a alegação final, em resumo, é que não basta apresentar documentos sem o respaldo dos arquivos magnéticos, que isso inviabilizaria a auditoria. Pois é, e o que inviabiliza a auditoria leva ao arbitramento. Doutor Luiz, tem 2 acordos que eu acho que é legal o senhor assim anotar. É o 9303005047 e o 9303005047 e o 9303, que depois foi dado posteriormente, 006880, que teve como voto vencedor da doutora Érica, né? E o engraçado é que foi considerado que justamente que ele apresentou, né, outros documentos, aí nesse caso o livro de prestação de serviços das notas fiscais, né? Então acho que é importante. É semelhante, parece semelhante. Então, vista ao conselheiro Andrada, após o relator conhecer e dar provimento ao recurso da Fazenda, no item 8. Pode ser Luiz Eduardo? Eu falei o quê? Andrada? Andrada? Muito me honra, mas eu não sou Andrada. Muito me honra. O Andrada não está mais entre nós. Então, doutor Luiz. Estou no automático, hein? Que a vista ao conselheiro Luiz Eduardo, após o relator conhecer e negar provimento ao recurso da Fazenda. Item 9 da pauta. Vai dar tempo de fazer tudo? Vamos ver. Esse é mais simples. Presidente, só um minuto. No item 8, então, o relator deu provimento ao recurso, né? Sim. Ok. É que o senhor falou, negou o provimento. Mas eu já... Então, proclamando novamente, para não causar dúvida. O item 8, vista ao conselheiro Luiz Eduardo, após o relator conhecer e dar provimento ao recurso. Item 8, recorrente Fazenda. Item 9 agora. Tem uns 40 processos meus, estou ficando doido nessa pauta. Item 9, recorrente Fazenda, interessado Baby Kids, comércio de artigos infantis. Traz recurso especial, em fase de acordo também da primeira turma ordinária. Da primeira sessão. Da primeira turma ordinária, terceira Câmara, primeira sessão. Transcrevo aí a ementa e, em relação ao seu recurso especial, a Fazenda alega divergência jurisprudencial quanto ao artigo 44, parágrafo 2º, da Lei 9.430, defendendo o agravamento da multa de ofício, em razão de o contribuinte não ter atendido as informações da fiscalização no prazo marcado. Não havia necessidade de demonstração de prejuízo ao fisco. Para comprovar, indicou o paradigma 2101-001-269. Recurso foi admitido. Voto. A contagem dos prazos recursais para a PGFN, eu falo a mesma coisa lá, do outro. 30 dias, contado, ciência.
Os autos foram recebidos na PGFN 3 de 2 de 2002, tendo acordo recorrido, sendo cientificado o Procurador da Fazenda em 18 de 2 de 2002. Os autos retornaram em 12 de 2 de 2002, tempestivos. No que tange à comprovação de divergência, o recurso indicou o paradigma 201.01269, sendo que não foi reformado até a interposição do recurso fazendário. O acordo recorrido considerou a falta de apresentação de documentos fiscal pelo contribuinte como a causa do arbitramento que, portanto, não poderia também implicar o agravamento da multa de ofício. Constata-se, nesse caso, diferentemente do anterior, que foi aplicada a súmula 96. Súmula 96. A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício, quando essa omissão motivou o arbitramento dos lucros. De fato, no termo de constatação fiscal, a fiscalização deixou consignado que o contribuinte for alertado que a falta de apresentação do livro caixa e registros inventários ensejaria o arbitramento, bem como não atendimento, no prazo marcado, que poderia ensejar agravamento da multa, constatando assim que os fatos subsumem a súmula. Destaque não é cabível interposição de recurso especial de acordo com o disposto do parágrafo 3º, artigo 67 do RICARF. Parágrafo 3º. Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote entendimento que a súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso. Quanto ao paradigma, a demonstração de divergência é desnecessária, já que o recurso especial não é cabível, conforme exposto acima. Doutor, não conhecendo o recurso da Fazenda. Doutor Luiz? Presidente, essa está com um delay, não está? Eu estou ouvindo minha voz de volta. Bom, essa nossa discussão, esse assunto é um assunto que tem tem sido discutido aqui muito aprofundadamente, e o que nós tínhamos entendido até hoje é que a admissibilidade, se no dia da admissibilidade não existia a súmula, ele foi admitido corretamente. Então, aqui não tem por que nós dizermos que ele não é conhecido por causa da súmula, porque na época ele foi admitido corretamente. O que nós fazemos é aplicar a súmula e negar provimento. Nós temos esse entendimento, foi depois de muita discussão, inclusive com o doutor Andrada, tivemos essa discussão. E o que eu estou vendo aqui, presidente, é que o senhor está votando no sentido diferente ao que nós votamos nas outras situações. É isso que eu ia consultar aqui a turma. O que significaria esse pessoal aqui, esse final do RICAF aqui? Isso, me lembro que isso foi inserido por proposta na época do presidente doutor Barreto, aí foi submetido à consulta pública. A ideia era que no exame de admissibilidade você já não deixasse que o recurso subisse. Então, aí uma vez que já subiu, não tem por que a gente dizer que não conhece uma coisa que tem súmula para aplicar. Tá, então vou mudar aqui. Presidente, eu peço vista e a gente no próximo mês, aí o senhor tem um mês para pensar nisso. Se o senhor quiser manter, o senhor mantém o seu voto, tem um mês, não precisa mudar agora, peço vista. Tá, eu lembro que a gente discutiu isso, chegamos a essa conclusão, aí eu fui ler de novo o regimento. Então, o regimento, teve um processo. O regimento ele fala que quando for analisado um recurso, mesmo que haja súmula posterior, para não subir. E se houver um erro de conhecimento, Luiz, então a gente continua conhecendo, mesmo havendo um erro de conhecimento atrás? Não. Se a súmula ela já existia na data da análise, a análise foi mal feita, nós não conhecemos. Isso. Mas se a súmula não existia na data da análise de admissibilidade, tudo subiu corretamente. Aí nós conhecemos e negamos. A gente conhece e aplica a súmula, né? Que eu me lembre. Que eu me lembre. Eu peço que os outros colegas do colegiado confirmem isso, mas isso para mim estava sempre... É isso, né, doutor Jorge? Também lembro assim, desse jeito. Eu peço vista... Só que foi diferente, que foi por não conhecer também, nesse mesmo sentido do presidente, que eu lembro. Mas foi um caso só.
Que até depois bom eu fiquei bom de que eu rever reviso também. esse tema. Deixa eu anotar aqui nas minhas anotações. Só pedindo vista, que aí o senhor tem um mês para pensar, e aí a gente tem a oportunidade de uniformizar, pacificar isso aqui no colegiado. É. E tem 10 também, tem minha relatoria. Isso eu achei que ia ser simples, não foi. Imagina os outros. 10. Outra coisa, a gente tem orientação também de começar e terminar sempre nos horários certos. 9, meio-dia, 14, 18. Presidente, só tem que proclamar o resultado do anterior, do 9. Vista ao conselheiro Luiz Eduardo, após o relator não conhecer do recurso. E se conhecer, negar provimento. Todos esses processos é um lote que veio da primeira sessão. E às vezes coloca algumas coisas diferentes aqui. 10, relatório, não, 10. Recorrente, Fazenda Nacional, recorrido, LWS Comércio e Serviços. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão tomada no acórdão 1301-002-261 de 2018. Recebeu a seguinte ementa. Processo administrativo fiscal, direito de defesa. A preterição do direito de defesa decorre de despachos ou decisões e não da elaboratura de ato ou termo, como no caso do auto de infração. Reabertura de prazo para impugnação. Não há que se falar em reabertura de prazo para contestação quando demonstrado que foram entregues ao sujeito passivo todos os termos lavrados no curso da ação fiscal e que os elementos de prova foram fornecidos pela empresa fiscalizada. Omissão de receita, passivo fictício. Deixa eu habilitar a edição aqui, tem um negócio errado aqui. Peraí. Está aceitando, não. Salva. Omissão de receita, passivo fictício. A manutenção do passivo de obrigações cuja origem e exigibilidade não sejam comprovadas caracteriza a omissão de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência da presunção. Multa de ofício, agravada, falta de apresentação de esclarecimentos, presunção de omissão de receitas, inaplicabilidade. Inaplicável, o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à intimação fiscal para prestar esclarecimentos sobre a regularidade dos lançamentos registrados em seu passivo, já que essa omissão tem consequência específica prevista na legislação, que é a autorização para a presunção de atos de receitas. Aos reflexos, não interessa aqui. A divergência suscitada no recurso especial é quanto ao agravamento da multa de ofício e a necessidade que se comprove prejuízo à fiscalização. Recurso admitido. Vamos ao voto. Estou conhecendo o recurso. Em linhas gerais, a decisão recorrida afastou o agravamento da multa por pagamento do imposto, reduzindo-a ao percentual de 112,5% para o percentual de 75%, tendo em conta que, 1. A falta de apresentação de documentos e esclarecimentos sobre a regularidade dos lançamentos registrados em seu passivo não pode gerar tanto a presunção de omissão de receitas quanto a multa agravada. E 2. O agravamento da multa é hipótese severa que apenas pode ocorrer quando houver prejuízo efetivo à fiscalização, que não se dá nos autos de presunção de omissão de receitas, já que, como hipótese de presunção, é que inverte o ônus da prova, fazendo com que as autoridades fiscais
passam a tributar com base apenas no fato base da presunção, dispensando-se provar o fato presumido. A penalidade está prevista no artigo 44, da 9.430, eu não vou ler de novo. De plano, observa-se que a circunstância agravante prevista na linha A do parágrafo 2º do artigo 44 está descrita no texto legal simplesmente como não atendimento, no prazo marcado, de intimação para prestar esclarecimentos. Não há referência a quaisquer condicionantes, tais como quantidade de ocorrências, reincidência, consequências do ato, cumulação de efeitos, etc. É de se concluir, portanto, que o fato da omissão do sujeito passivo ter dado aso à presunção de omissão de receitas e não ter havido prejuízo efetivo à fiscalização não constitui fatores excludentes nem atenuantes da penalidade. E, de fato, as penalidades de natureza tributária, por força do disposto no artigo 136 do Código Tributário Nacional, são de natureza objetiva, independe da intenção do agente ou da extensão do ato. Outro sim, me parece que seja um despropósito inferir sobre a ocorrência ou não do prejuízo ao fisco. Não é possível saber se eventos com consequências tributárias de maior ou menor vulto não terminaram por escapar do controle administrativo fiscal, ou responsabilidade de terceiros, como lavagem de dinheiro, etc. O arbitramento não é mais do que uma forma de mitigar os efeitos da omissão do contribuinte acerca da sua capacidade contributiva. No caso específico, a ocorrência que deu asa ao agravamento da multa foi descrita nos seguintes termos, um termo de verificação fiscal. Aqui diz o termo de verificação fiscal. O contribuinte foi intimado, em 21 de 2 de 2005, a preencher demonstrativo de composição do passivo, com as informações relativas ao saldo de 31 de 2 de 2001 e escriturado nas seguintes contas do sujeito passivo. Aqui diz ainda o termo de verificação. Na mesma intimação, foi solicitado ainda a comprovação com documentos, com documentação idônea e hábil na liquidação dos valores acima. A concordância aqui não é solicitada a comprovação, mas eu trouxe do mesmo jeito que estava no termo de verificação. Transcorrido o prazo estabelecido para o atendimento da intimação, não foram apresentados demonstrativo e comprovação do passivo. Em vista disso, em 24 de 3 de 2005, foi lavrado o termo de reintimação da intimação fiscal, tendo sido concedido novo prazo para comprovação do passivo. Todavia, a estimação também não foi respondida. Para que não houvesse alegação de excesso de exação, essa fiscalização resolveu conceder um novo prazo para a comprovação do passivo, conforme se verifica no termo de reintimação, que já é reintimação, lavrado em 18 de 4 de 2005, tendo sido o contribuinte cientificado que, no atendimento a essa intimação, que essa última intimação, o prazo marcado teria como consequência a tributação de ofício do passivo não comprovado. As intimações de referência encontram-se as folhas 54 e seguintes. A seguir, a autoridade fiscal esclarece no termo de verificação fiscal também que, em resposta a essa última intimação, o contribuinte limitou-se a apresentar notas fiscais de compras de mercadorias emitidas pelas empresas em Terazes Networks do Brasil e as notas fiscais da empresa RedSul Informática. Não foi apresentado qualquer documento que pudesse comprovar o pagamento dessas notas fiscais. O pagamento dessas notas fiscais tenham sido feitos após 31 de 12 de 2001. Também não há, na narrativa de desfaz, qualquer evidência que o contribuinte tenha preenchido o demonstrativo da composição do passivo, tal como solicitado pela Fiscalização Federal. À luz da descrição dos fatos, resta incontroverso que o contribuinte incorreu em circunstância agravante prevista no parágrafo 2º, alineado ao artigo 44 da 9.430, ao não atender nos prazos marcados a intimação para prestar esclarecimentos. Então, eu estou dando provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda, do Luiz Eduardo. Presidente,
Peço licença para levantar aqui um entendimento de que a situação dos autos ela se subsidiaria à súmula CARF 133, porque aqui é um passivo fictício, ou seja, o passivo estava identificado, ele foi intimado para comprovar o pagamento, a existência do passivo e não comprovou. Isso é nos termos, agora é 293, antes era 281 do decreto 3.000, né? Agora é do 9580 de 2018, passivo fictício é presunção de omissão de receita. Agora, olha o que a súmula CARF 133 diz. A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou presunção de omissão de receitas ou de rendimentos. Aí eu não vejo como não aplicar a súmula 133, presidente. O recorrido não aplicou a súmula, mas ele tem entendimento igual à súmula. É que essa súmula, ela é... mais recente, né? É de 12 de 2020, a portaria do ministro, que torna ela vinculante. Você acha que é o mesmo caso aqui? No caso, ele fez 3 intimações para comprovar a existência do passivo. As 3 intimações não eu vou ler para o senhor decreto DEC 9580, que é o regulamento do imposto de renda. O que é esse por si só da súmula que você entende? Não, é porque é o seguinte, ele teria que fazer outros problemas, isso daí eu já vi. Você tinha duas infrações no lançamento. O fato de ter tido uma omissão de rendimentos, tem uma outra infração que não é presunção, aí essa tem a aplicação do agravamento. Mas ele não preencheu, não fez nada, Vamos dar uma olhadinha aqui, acho que é 293, deixa eu ver aqui. Tô bom de 293, vou ler para o senhor. Artigo 293, caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada a contribuinte prova de improcedência, o que ele não apresentou. Ressalvada ao contribuinte prova da improcedência da presunção. Ele não apresentou a prova da improcedência da presunção. A ocorrência das seguintes hipóteses. E aí você tem a número 1, que é saldo credor de caixa. Número 2, falta de escrituração de pagamento. E a número 3, a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada. O que ele fez aí foi não comprovar esse passivo. Não teve uma outra infração diferente. Então, se tivesse 2 infrações, eu entendo. Que aí, por causa da outra infração, inclusive eu tenho voto nesse sentido, por causa da segunda infração, eu mantive o agravamento. Porque ele tentou esconder a segunda infração. Só que essa ele não escondeu, não. Ele só não se defendeu. Com todas as veias, presidente. Então, eu, pedindo licença, eu vou abrir a divergência. Então, nesse caso, eu vou aplicar a súmula 133 também. Sim, senhor. Presidente, até no acordo recorrido, ele fala que é inaplicável o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à intimação, né? Sobre a regularidade dos lançamentos registrados em seu passivo, vírgula, já que esta omissão tem consequência específica prevista na legislação, que é a autorização para presunção de omissão de receitas. Por isso que... essa foi a razão de decidir dele. por isso que, eu acho se que a presunção de omissão de receitas, aplicar-se-ia a súmula CARF 133, né? Mas eu acho que o acordo recorrido é anterior à súmula. Sim, o acordo recorrido é de 2018 e a súmula foi aprovada em 2020. Isso mesmo. E tem 10 aqui. Tá, então eu estou mudando o voto aqui. Obrigado, doutor Luiz, pelo esclarecimento.
para negar provimento ao recurso especial da Fazenda devido à aplicação da súmula 133. Doutora Tatiana. O relator presente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. O resultado ficou, por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda. Item 11. Recorrente Fazenda, interessado, McLean. Vou até ver se é o mesmo aqui, para ver. Esse é igual aquele da súmula. Entendimento em relação à súmula. Tem que ver a data aqui, peraí. Acho que é vista, doutor Luiz. Eu peço vista também, presidente, que é o mesmo caso do outro. Mesmo cara, A gente vai 133. olhar isso durante esse período, todo mundo estuda, por favor. Item 11. Vista do doutor Luiz Eduardo, após o relator não conhecer do recurso, conhecendo, negar provimento. Eu quero ver essas datas aí, direitinho. Então, Luiz, nesse caso, se ele já conheceu... Não. Se o recurso foi essa súmula, se o recurso foi essa súmula, a súmula veio depois do recurso, não conhece. Não. Porque o recurso pode acontecer num determinado momento e a gente só fazer o exame de admissibilidade alguns anos depois. Isso acontecia em 2015, quando nós tínhamos o chamado passivo de recursos. Agora está tudo no fluxo. Então, a ideia era que o processo morresse no exame de admissibilidade do presidente de Câmara. Para não conhecer. Agora, se a análise do recurso aconteceu antes da súmula, é porque estava tudo certo, tinha divergência. Aí sobe e aqui nós aplicamos a súmula. Não há mais nenhuma justificativa de eficiência a gente não conhecer aqui. Aqui a gente só não conhece quando houve erro na admissibilidade, que era para ele não conhecer, porque já existia a súmula e ele não viu. É esse caso que eu vou verificar, qual dos dois que aconteceu. Sim, senhor. É bom pedir vista mesmo. Sim, Item 12. já tá pedido. Item 12. Também de minha relatoria. 12, 13, 14, 15, um monte. Não, 14 é meu. 14 é seu. Pelo amor de Deus. Também a mesma coisa do outro. Não, aqui está aplicado sim, presidente. Vista do conselheiro Luiz, então. Não, presidente, posso falar? Também Luiz Vista, então? Doutor Jorge pediu a palavra, presidente. Ele tem algum esclarecimento a fazer. Posso ouvir? Doutor Jorge. Não, presidente, esse aqui o senhor está aplicando a súmula. Aí vai ao encontro que o doutor Luiz falou em relação ao processo. Como? Aqui vai ao encontro do que o doutor Luiz falou. O senhor está aplicando a súmula e está negando o provimento da fazenda. Sim, a minha dúvida é o seguinte. Se a admissibilidade... Não, mas aqui não é admissibilidade. Desculpa, presidente. Aqui foi feita antes ou depois da súmula? Não, mas, presidente, o item 12, não, o senhor não coloca essa questão, o senhor entra no mérito. E aplica a súmula 133. Não, o item 12 eu estou não conhecendo. Não é o que está na parte, presidente.
aqui nas emendas está a aplicação da súmula 96 e súmula 133, presidente. E a parte positiva... Estou olhando outro aqui, estou olhando 11 aqui. Assim não cabe agravamento da multi-ofício da situação da falta de dever de colaboração acarretou por si só o arbitramento e a omissão. Diante exposto, voto por negar o provimento do recurso da Ah, tá. Essa eu estou aplicando a súmula 133, o isso. senhor está indo ao encontro do que o doutor Luiz concorda. Né? Presidente, como o recorrido é de 2012, o exame de admissibilidade foi feito antes da súmula. Então está correta subir. Isso. E o senhor está corretamente aplicando, eu acompanho o senhor. Isso que eu falei. Tá. No caso do 12, é isso. No caso do 12... Eu acompanho o senhor em negar provimento. Porque aqui eu estou considerando os fatos um pouquinho diferente daquele outro que eu não apliquei a súmula 133. Perfeito, essa é a aplicação típica da súmula. Essa é a aplicação direta da súmula 133. E eu acompanho, somos todos vinculados. Direta e literal da súmula 133. Eu O outro também eu acompanho. acho que é. Por isso que eu vou mudar, eu sou obrigado a aplicar a súmula. O outro não tenho certeza, mas também acho que é a aplicação obrigatória. Assim, não tem problema nenhum em retificar quando eu erro. Presidente, se o senhor me permite, com a quantidade de processo que o senhor está colocando em pauta, estranho seria a gente não ter nada para discutir. É muito mais do que os outros todos juntos. Então, esse eu vou resumir da seguinte forma. Assim, a falta de apresentação de documentos de suporte da escrituração contábil, além de não ser hipótese legal de levantamento da boa de ofício, foi excluído de qualquer consideração acerca do agravamento, quando, por si só, acarreta o arbitramento do lucro. Já as informações para a prestação de esclarecimentos, apesar de não se referirem aparentemente ao arbitramento, conduzem pela ausência de respostas, diretamente à omissão de receitas, se enquadrando na situação da súmula 133. Isso é exatamente aquilo que eu errei, que eu fiz errado lá. Assim, não cabe agravamento da multa de ofício nas situações acima descritas, cuja falta de dever de colaboração acarretou por si o arbitramento da omissão de receitas. Diante do exposto, voto por negar provimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Eu acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Tatiana. Com o relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator. Doutor Valcir. O relator. Doutor Jorge. Eu acompanho, presidente. Só faço a seguinte observação, que no seu penúltimo parágrafo, o senhor faz menção à súmula 133, e na ementa o senhor faz menção à súmula 96, só para o senhor dar uma olhada nisso aí. São as duas aplicáveis. São as duas, é. Então tem que colocar lá. É só essa observação. Acompanhe, presidente. Eu já posso adiantar, presidente, o 13, ele é idêntico ao 11. Então vamos E ao aí- 13. 13 é meu também. 14 Ele é Presidente, eu e idêntico a ao Érica não 11. votamos. Não Eu votamos. quero- No Ah, 12. doutora Érica. Nós não votamos. Nós não votamos ainda, não. O senhor parou no Jorge. Ah, tá. Estou anotando aqui a observação. Doutora Érica. Isso. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanhe, relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. Doutora Érica vai fazer cirurgia amanhã e eu que estou meio desorientado, velho. Tinha que ser a senhora. Verdade. Tinha que ser a senhora que estaria... Estou até É. tranquila. O senhor me permite, presidente, só a título de eficiência, o item de número 13 é igual ao 11 que eu pedi vista. Porque o senhor não está conhecendo e eu gostaria de saber as datas da análise de admissibilidade e da súmula. Então eu peço vista. O senhor está não conhecendo e no mérito negando. Mas aí eu gostaria de pedir vista para poder verificar as datas. Eu aplico a súmula 133 e não estou conhecendo. Então, item 12, vista ao conselheiro Luiz Eduardo. Perdão, presidente, item 13.
Tem 13, né? Tem 13. Vista com o conselheiro Luiz Eduardo, após o relator não conhecer do recurso e, caso conhecido, negar provimento. Tem 14 assim, Luiz? 14 é meu, eu estou abrindo só um minuto. Doutor Jorge, por favor, aguarde um minuto. Mas doutor Jorge saiu. Entrou. Tem 14. Deixa eu abrir primeiro? Gente, estou me confundindo todo com esses tantos documentos abertos aqui. Pronto. Tem 14, doutor Luiz Eduardo, recorrente. Fazenda Nacional, interessado Cruzeiro, papéis industriais. É a mesma coisa dos outros. É rapidinho. Olha, trata-se de imposto de renda, o período é 2003, 2004. Estamos discutindo o agravamento e aplicação da súmula 133. O lançamento foi de imposto de renda e reflexos por conta de depósito bancário, artigo 42, que já é uma presunção de omissão de receita. O sujeito passivo apresentou documentação incompleta. Posteriormente, foi necessária aquela requisição de movimentação financeira. Então, a multa foi lançada qualificada e agravada, ou seja, 225%. Parece um percentual alto, mas financeiramente não é. Impugnação. Sujeito passivo requer o cancelamento do auto. A DRJ de Ribeirão Preto reduziu a multa para 150%, entendendo que a falta de esclarecimento quanto a depósito bancário já tem consequência própria, o que afasta o agravamento. Ela, em face do montante exonerado, interpôs recurso de ofício e o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, reiterando as alegações da impugnação. A decisão recorrida teve uma resolução de sobrestamento e depois o acórdão 14.001.856 negou provimento ao recurso de ofício e deu parcial provimento ao voluntário para excluir da base de cálculo alguns pequenos valores que foram identificados como transferência entre contas. Pois bem, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial para discutir o agravamento da multa de ofício, trouxe dois paradigmas, 106.13.502, 102.48.549, alegando que o não atendimento pelo contribuinte das estimações para apresentação da informação não comprovada implica agravamento. O sujeito passivo apresentou contrarrazões, pedindo a manutenção da decisão recorrida, e o sujeito passivo teve recurso especial com o segmento negado. Eu conheço do recurso, delimito a matéria majoração de multa em face de omissão de rendimento por depósito bancário. Aplico a súmula CARF 133 e nego provimento ao recurso da Fazenda. É como voto, senhor presidente. Doutora Tatiana. Doutor Luiz, eu acho que lá no cabeçalho, eu acho que é bom só mudar o recorrente, que é a Fazenda, né, interessado Cruzeiro. E eu acompanho o relator. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Eu só estava verificando aqui, acompanho o relator também, só com relação aos recorrentes, parece que é só da Fazenda, são os dois, doutor Luiz. Tá. Que é só da Fazenda. É porque no início do relatório Tá com o microfone desligado, doutor Luiz. consta como sendo os dois, só ajustar no relatório. Ah, tá. Isso. E o meu também. No início do relatório diz assim, trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda e pelo contribuinte. Perfeito. Não, é que no relatório eu coloco que houve, só que ok. Eu não coloco. Mas tudo bem, já tirei. Desculpa, doutor Luiz. Podia, né? Não macula isso, porque estou contando que teve os dois e que um não subiu. Exatamente. Mas tudo bem. Eu acompanho o relator, presidente.
Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se o provimento ao recurso. Tem 15 também de minha relatoria. Como é que ele está aqui? Acho que é igualzinho, deixa eu ver isso. Também estou aplicando as duas súmulas. Mas tem uma diferençazinha aqui no início. O recurso é do contribuinte, mas é o mesmo que a gente votou lá. É o mesmo. Uhum. Até o... É o mesmo do item 12, presidente, só que o exatamente. recurso é do contribuinte agora. Tem uma corda Andrada que eu uso, exatamente isso aí. Vou ter que olhar também. 15. Então, item 15, mesma coisa. Estou negando, ali embaixo coloca as duas súmulas. Negando provimento, dando provimento ao recurso do contribuinte pela aplicação das súmulas 96 e 133. Está no final aí. Essa parte parcialmente está errado. Eu estou dando... Oi. Por favor, o senhor pode dar uma olhadinha no seu último parágrafo? O senhor está conhecendo parcialmente dos... Está errado isso aqui. Qual foi a parte? Não, está errado isso aqui. Eu conheci totalmente. E é um recurso só. Perfeito. Acompanhe, presidente. Está errado. Conhecimento total, tio. O relator. Doutor Rodrigo. Com o relator. Doutor Valcir. Correlator. Doutor Jorge. Correlator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Item 16, doutor Jorge Almiro, mesma matéria. Presidente, deu provimento. Deu provimento. Falando. Calma, que está quase no fim. Item 15, recorrente, SP Terraplanagem Limitada, interessado em fazenda. Foi dado provimento por unanimidade de votos. Item 16, doutor Jorge. Recorrente Fazenda, interessado em Infinity Bioenergy. Está na pasta, presidente. Posso ir lendo? Pode. É matéria semelhante a essa nossa também. aqui. Só que faço uma análise da súmula 133. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda e faço do acordo tal cuja emenda tem a seguinte dicção quanto à matéria controvertida. Multa agravada, inaplicabilidade, glosa de despesas. Para a imputação da penalidade agravada, é necessário que o contribuinte, ao não responder às intimações da autoridade fiscal no prazo por esta assinalado, o faça de forma intencional e que acarrete prejuízo no procedimento fiscal, obstaculizando a lavatura da notificação, o que não ocorreu no presente caso. O recorrido na matéria devolvida negou provimento ao recurso de ofício em relação ao julgado da DRJ Rio de Janeiro, que já havia afastado o agravamento da multa de ofício. Veja-se a ementa do julgado da decisão de piso. Multa agravada, falta de atendimento à intimação. O agravamento de penalidade por falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos tem que se basear em fatos que configurem embaraço à fiscalização, mas em relação aos quais não há legislação preceitos próprios para tratamento da falta de colaboração do fiscalizado na apuração dos tributos e contribuições devidas. A falta de comprovação da legitimidade das deduções realizadas sujeitar a pessoa jurídica à glosa de custos supostamente incorridos e a exigência do correspondente crédito tributário não servindo como suporte fático para a aplicação da multa agravada. Continuo eu. Também a decisão de piso afastou a multa qualificada. E, igualmente, acerca desse julgado, ao recurso de ofício foi negado provimento. Sobre essa matéria, a Procuradoria não se insurgiu. Então, aqui só deixa delimitar isso aqui. O recurso fazendário foi admitido pelo despacho de folhas tais apenas em relação ao paradigma 9101-001-1456, desconsiderando o outro.
ante a constatação de que, em relação ao mesmo, não ocorre o alegado senso de justificação por se tratar de situações distintas. Em suma, a recorrente alega que o não atendimento à intimação do fisco para aferir o valor tributável é norma punitiva objetiva, nos termos do parágrafo 2º do artigo 44 da 9.430, com redação da Lei 11.488. Averba o seguinte, a recorrente, a Fazenda. Da leitura da norma, verifica-se que a multa é devida independentemente de comprovação por parte de fisco, SIC, acerca de efetivo embaraço causado à administração tributária em razão da contumácia do sujeito passivo. Não atendida a intimação, presume-se embaraço de fiscalização. A simples falta de atendimento, o desprezo à administração tributária é fato tirador da multa. E aqui eu pulo, presidente. Pede, ao fim, provimento apelo especial para restabelecer a multa em sua forma majorada. Intimados, o contribuinte e os responsáveis não apresentaram razões no relatório. Conheço o recurso nos termos que admitiu. Ver-se a motivação do agravamento da multa, folhas tais. A não apresentação dos contratos e notas fiscais de serviços terceiros, bem como a falta de apresentação do laudo de avaliação e demais documentos referentes aos postos ágeis pagos na aquisição de ativos, corroborou na consideração de que os serviços adquiridos não eram essenciais à atividade de fim contribuinte e que a despesa com os investimentos não eram amortizáveis. Para os valores glosados discriminados no item 1, a multa foi agravada em 150%. Já para os itens glosados discriminados no item 2, foi qualificada em 225%. O termo 1, que consta do TVS, é o seguinte. Aí eu coloco ali, transcrevo. E aí o que eu continuo. Constata-se que, intimado a apresentar justificativas e documentação comprobatória em relação às exclusões sustranscritas, a empresa quedou silente e, não tendo apresentado qualquer justificativa, referidas exclusões do LALUR foram glosadas. Temos, assim, que o próprio não atendimento quanto às mencionadas exclusões do LALUR deu asa à sua glosa. Como bem asseverou a decisão de piso, a multa agravada tem que se basear em fatos que configurem embaraço à atividade de verificação da regularidade fiscal do sujeito fiscalizado, mas não em relação aos quais haja na legislação preceitos próprios para tratamento da falta de colaboração na apuração dos tributos devidos. Especificamente quanto a deduções não comprovadas, o ordenamento autoriza a glosa dos valores, configurando claro excesso acumular tal medida com a imposição de multa de ofício aumentada da metade. Continuo. Demais disso, entendo que se aplica ao caso a súmula CARF 133, mesmo que esta não se refira expressamente à glosa de exclusões. Veja-se, transcreva a súmula CARF 133. A falta de atendimento à intimação para prestar esclarecimentos não justifica por si só o agravamento da multa de ofício quando essa conduta motivou presunção de emissões de receita ou rendimentos. Nesse sentido, trago à colação o disposto pelo ínquo conselheiro Andrada, no aresto 9303-11.102, julgado em 19 de janeiro do corrente ano, quando, por unanimidade, foi afastado o agravamento da multa em situação semelhante. Confira-se. Disse o doutor Andrada naquele aresto. O não atendimento às intimações, por si só, não caracteriza o agravamento. Se o próprio descumprimento já implica em materialidade do lançamento, seja por arbitramento, seja por caracterização de presunção legal, seja por outra situação, como, por exemplo, disse o doutor Andrada, que é o caso dos autos, a glosa de crédito ou despesa. Assim, se a intimação não for cumprida e seu descumprimento não acarreta outra consequência que não a configuração do próprio lançamento, que de certo modo torna conclusiva a ação fiscal, então não há motivo para o agravamento da multa, conforme a inteligência dos precedentes que fundamentaram as súmulas 96 e 133. E aí concluo, presidente. Igualmente, o conselheiro Andrada asseverou no mesmo aresto que, aspas, a multa não deve ser aplicada nos casos da súmula 96 e 133, como em casos similares, em que o próprio não atendimento configura o fundamento necessário para o lançamento, como no caso de glosa ou despesas de créditos. Diante do exposto, tendo em vista que a omissão do contribuinte levou a cabo a glosa de exclusões do LALUR, entendo equivocada essa majoração, pelo que deve ser improvido o recurso especial fazendário. Faço do exposto, conheço do apelo especial fazendário, mas nego o improvimento, presidente. Como voto? É semelhante àquele caso que o doutor Luiz levantou seu, né? Reverteu o... É igual todos aqui. É igualzinho da Vanessa. Exato. Presidente, acompanha o relator. Luiz? Sim, acompanho o relator, senhor presidente. Com o relator, presidente. Doutor Rodrigo Mineiro. Com o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Sou eu. Ele mesmo. Doutora Érica. Com o relator, presidente.
Doutora Vanessa? Com o relator. Também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. Tem 17, é bem igual também. Tem 17, deixa eu ver aqui. Ó, eu vou resumir. Usei um pedaço daquele voto do Andrade também. Assumo 9,5 aqui só. Estou pegando 9,5. Aí no final eu falo aqui. Ó, retornando ao caso concreto, o agravamento da multa foi efetuado por ter o contribuinte intimado. Vou partir daqui porque o anterior foi igual a todos os outros 10 votos anteriores. Foi intimado a apresentar vários elementos, livros, arquivos, planilhas, etc., durante o procedimento fiscal, sem, contudo, ter respondido a qualquer um deles. Tais intimações consistiram em apresentar livros contábeis e fiscais, documentos relativos a contas bancárias, relação de produtos fabricados, arquivos magnéticos das notas fiscais de entrada e saídas, planilhas das bases de cálculo de PIS e COFINS. Diante da falta de atendimento, a fiscalização elaborou as requisições de movimentação financeira às instituições financeiras para obtenção das contas bancárias, cujas análises levaram as estimações para a prestação de esclarecimentos quanto à natureza das transferências bancárias às empresas. Safer, Plastinox, Gabiplast e Tritec Resinas. Além disso, a fiscalização procedeu diligências na Brascom, indústria de aromas essenciais e embalagens, e no contador da empresa Compaq, das empresas Real, Gabiplast, Plasnox, Tritex, que emitiram notas fiscais de vendas à Brascom e à Compaq. As diligências demonstraram que a Brascom era empresa de fachada e foi criada pela Safer Plac para sonegar ICMS, tendo sido substituída posteriormente pela Compaq. O sócio de fato da Brascom era o sócio da fiscalizada, que também autuado como responsável tributário. Por fim, o lançamento que consistiu em arbitramento do lucro por falta de apresentação de livros, cuja receita tributária foi apurada pelas notas fiscais eletrônicas, contidas e extraídas pelo Receita Net BX, que é um sistema capaz de transmitir arquivos da base da Secretaria da Receita Federal para contribuintes, representantes legais de empresas, procuradores autorizados por procuração eletrônica, servidores da Receita Federal ou entidades conveniadas. Salienta que não houve autuação por presunção de omissão de rendimentos, sendo inaplicável a súmula 33. Assim verifica-se que os pedidos de esclarecimentos não se referiram às notas fiscais, objeto do lançamento, mas sim para compreender o esquema fraudulento, principalmente em relação ao ICMS. Destaque não influenciaram na obtenção das notas fiscais, que foram a base do lançamento. Por outro lado, referidas notas foram obtidas pelo receitanet.bx, que é um sistema de acesso direto pela Receita Federal do Brasil, sem anuência ou interferência do contribuinte. Assim, a intimação para apresentação de arquivos digitais relativa a dados que já estão em poder da administração não pode ser fundamentado para o agravamento da multa de acordo com os premissas no voto a saber. 2. Prestação de esclarecimentos não se destina a comprovar informação já em poder do fisco. 4. O esclarecimento que não foi prestado deve estar vinculado ao objeto do lançamento, uma vez que a multa gravada é a multa de ofício vinculada ao fato gerador do lançamento tributário. Concernente à aplicação súmula 96, embora tenha havido a falta de atendimento à solicitação de esclarecimentos, e tais esclarecimentos não se referiram à base de cálculo do lançamento, portanto, não afastam a aplicação da referida súmula. Resumindo, pense que a falta de atendimento às diversas intimações acarretou arbitramento, súmula 96. Os pedidos de esclarecimentos não se referiram à base de cálculo do lançamento e à falta de atendimento à intimação para a prestação de arquivos digitais.
e foi suprida pela obtenção de notas fiscais diretamente pela fiscalização do Receita Net PX, que pode ser realizado independentemente de autorização do contribuinte, não haver, assim, substituição nenhuma hipótese de agravamento da multa de ofício. Diante disso, voto negar para o recurso reposto pela Fazenda, com base na súmula 96. Doutor Luiz? Acompanhe, presidente. Doutor Tatiana? Com o relator. Doutor Rodrigo? Acompanho o relator. Doutor Valcir? Com o relator. Doutor Jorge? Com o relator, presidente. Doutora Érica? Com o relator. Doutora Vanessa? Com o relator. Então, por unanimidade de votos, em 17, por unanimidade de votos, negou-se o provimento do recurso. Vamos encerrar aqui, tem várias... Só tem mais um, presidente. Só tem o doutor Valcir. O resto tudo foi retirado de pauta. A gente pode acabar, né? Não, tem 18 mil, por exemplo. Não, acho que todos foram retirados, os outros não foram. Não, faltam 2. O item Não, 18 não 18. foi retirado, não. 19 foi retirado. 20 foi. 21 foi. É só o 18 e o 23. 22. Falta 18 e 23, presidente. Então, vamos liberar o... Presidente, se o senhor quiser continuar, pode continuar, não tem problema não. A gente tem um apoio até às 19 horas. O seu horário é estendido hoje. Tá bom, então. Presidente, se o senhor me permite, a gente está tão bem na pauta que não teria prejuízo para a sessão, tá? Mas vamos fazer mais um. Vamos fazer. Não, vamos fazer mais esses dois. A gente acaba com a pauta de hoje. Senhor. O 23, creio que é fácil. É porque a gente tem 2 ou 3 funcionários que ficam até as 19. Tá bom. Tá? Mas não é para a gente concluir os processos, exatamente. Obrigado, Fabimar. Por nada, presidente. E tem 18. Mas ontem na reunião o pessoal foi meio... Marcelo foi bem contundente. O que acontece é que se os terceirizados ficarem mais tempo, eles tomam multa e advertência na empresa deles lá. Eles são proibidos de fazer isso, de acordo com o contrato feito com o Ministério. Então, nós temos que preservá-los no máximo possível. Eu acho que o seu e o do Dr. Valcir são semelhantes, presidente. São iguais, são bem semelhantes. Vamos lá. Relatório. Traz recurso especial, interposto pelo contribuinte, em face do acordo 18002, da antiga segunda turma especial da primeira sessão. Aí está aí transcrito o acordo. A decisão recorrida considerou que cabe a multa isolada sob estimativas devidas e não pagas, ainda que os valores, porventura, recolhidos sejam superiores ao ajuste do RPJ ou da contribuição social sobre o lucro líquido. No fim do período, ainda que haja prejuízo fiscal ou base negativa da contribuição, a decisão aplicou a retroatividade benigna da alteração promovida pela Lei 11.488, reduzindo o percentual da multa de 75% para 50%. Em seu recurso especial, o contribuinte alega divergência jurisprudencial quanto à aplicação do artigo 4º, do inciso 4, parágrafo 1º, artigo 44 da Lei 9.430, defendendo que a multa somente pode ser aplicada durante o curso do próprio ano calendário, ou quando resultar em prejuízo ao fisco, como, por exemplo, o tributo devido no ano calendário for superior às estimativas recolhidas. No caso concreto, como foi apurado saldo negativo no final do ano, não houve prejuízos aos cofres públicos. Para comprovar a divergência, indicou os paradigmas 105, 17, 380 e 103, 22, 931. Os pais de possibilidade deu seguimento ao recurso. Intimada, a PGFIN apresentou contra-razões ao recurso especial do contribuinte, arguindo que a legislação determinou que a aplicação da multa isolada, independentemente do tributo apurado no fim do ano calendário, mesmo nos casos de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa, como não limitou o lançamento ao curso do ano calendário.
ver. O recurso especial foi considerado tempestivo. É divergência demonstrada com despacho de admissibilidade, não tendo a PGFN contestado a análise dos pressupostos recursais. Outras razões tempestivas. Conforme exposto acima, o dissídio refere à interpretação do inciso 4º, parágrafo 1º, do artigo 44 da 9430, no período anterior à nova redação da 11.488/2017. Transcreva aí os artigos. A alteração promovida resultou na redução do lançamento ao percentual de 50% das estimativas não pagas, efetuada pela decisão recorrida. Por sua vez, o lançamento consistiu em RPJ devido para o ano 2000, além de multa isolada para 99, 2000, 2001 e 2002. O primeiro ponto a ser analisado diz respeito à aplicação da súmula CAF 105, que diz: a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no artigo 44, parágrafo 1º, inciso 4, da 9.430, não pode ser exigida ao mesmo tempo que a multa de ofício por falta de pagamento de RPJ e contribuição social, apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Nos presentes autos, não há lançamento de multa de ofício sobre RPJ, apurado no ajuste anual de 99, 2001 e 2002, mas apenas lançamento de multas isoladas, razão pela qual não há concomitância de aplicação das duas multas. Portanto, a referida súmula não se aplica para esses anos. Contudo, embora a súmula mencionada não tenha aplicação obrigatória e direta sobre o caso concreto, é necessário dar efetividade ao raciocínio desenvolvido na súmula, segundo as situações anteriores à modificação introduzida pela 11.488. Ao analisar o paradigma mais recente, na Câmara Superior de Recursos Fiscais, utilizado para a redação da súmula, verifica-se que o voto encaminhou no sentido que as antecipações são um meio para almejar o tributo devido no ajuste do ano, sendo esse o bem jurídico que deve ser tutelado. Transcrevo parcialmente o voto proferido no paradigma 91.01.001.307. Eu vou transcrever o voto aí, não vou ler todo. Eu não vou ler essa parte do voto. Depreende-se das razões acima transcritas que um dos paradigmas que deu origem à súmula considerou que, após o encerramento do ano calendário, a base da multa isolada seria o tributo devido ao ajuste e que não caberia duas sanções sobre a mesma grandeza, devendo permanecer a multa sobre o tributo, pois as antecipações teriam como bem maior a ser tutelado o recolhimento do tributo efetivamente devido ao final do ano. Assim, se as estimativas recolhidas superarem o tributo devido ou não houver tributo devido pela apuração do prejuízo fiscal ou base negativa, não haveria que se falar em base para imposição da multa isolada. Sem embargo de opinião pessoal, contrário ao raciocínio desenvolvido ao paradigma que deu origem à súmula 105, sigo as razões adotadas no referido para períodos anteriores à vigência da alteração do artigo 44, da 11.488, quanto à impossibilidade de base para multa isolada, nos casos de estimativas recolhidas a maiores que o devido ou existência de prejuízo fiscal. No presente caso, houve estimativa paga a maior que o tributo devido nos anos de 99, 2000, 2001 e 2002, conforme a ficha da IPJ e da apuração do IRPJ no ano calendário, folhas 210, 211, 212 e 213. Assim, não cabe o cabimento da multa isolada. Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte. Doutor Luiz. Presidente, eu quero lembrar que a gente tem decisão em sentido oposto, presidente. Nós temos a decisão que até 2007, se não tem multa no final do período, não é aplicável a súmula. Eu entendi muito profunda a sua análise, mas para que a gente pudesse extrapolar do que está na súmula esse entendimento de que ela está limitada ao valor da multa do final de ano, da declaração de ajuste,
seria necessário que 3 paradigmas fundamentassem dessa forma. O senhor trouxe apenas um. Portanto, eu penso que essa consideração seja apenas um obter dictum, ou seja, algo que estava em um dos paradigmas, mas que não é a razão de decidir daquele mínimo de 3 paradigmas diferentes para ter súmula. O entendimento era outro. Então, eu peço licença para abrir a divergência, ou então, se o senhor quiser rever, eu peço vista. Luiz, prefiro rever, então. Sim, senhor presidente, eu peço vista. Doutor Jorge, acho que tem algum esclarecimento para fazer, senhor presidente. Doutor Jorge? Não, presidente, eu quero crer que tem um voto seu no sentido contrário, até foi um dos primeiros seus. Meu, com certeza, temos. Acho que o doutor Luiz também. Acho que até esse que eu vou olhar. Esse que eu vou olhar outro voto meu, porque esse aqui não deu para ser batido aqui. Não, só para colocar essa questão, quando for o senhor, eu vou revisar. Obrigado. Então, presidente, o entendimento que a gente já tinha discutido era que a multa isolada tinha como objetivo proteger o fluxo orçamentário e o valor dela é determinado normativamente com base ou na receita bruta e acréscimos ou com base em balanço, balancete de suspensão, e que não há outra limitação para essa multa além da súmula 15, que tão somente impede o lançamento quando há multa no final do período, e no caso não houve multa de ofício no ajuste anual. Então, me parece que o paradigma não puxou o entendimento. Doutor Jorge, quer falar? Presidente, tem um voto da doutora Vanessa, que era a relatora originária, no acordo 9303, 11.341, de 13 de abril de 2021, que eu fui o relator designado. Aplicando a 105? Como? Aplicando a súmula 105? Cabível a multa exigida isoladamente quando a pessoa sujeita a pagamento mensal de RPJ e da CSL determinado sobre as bases de cálculo estimadas, deixe de efetuar seu recolhimento dentro do prazo legal. Qual que é o acordo? Pois não, presidente? Qual é o acordo mesmo? 9303? 93, o senhor me acompanhou, 9303, 11.341, de 13 de abril de 2021. Ficou assim: acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos e conhecer o recurso especial e numérico, por maioria de votos em negar o provimento. Vencidas as conselheiras, uma Vanessa, que era a doutora Vanessa, a redatora, a doutora Érica e a Thaís, que era a suplente convocada, que era provimento. Então, eu, o senhor, os demais, né, portanto, por exclusão, deram provimento ao recurso da Fazenda, no caso. Em acréscimo, doutor Rodrigo, é o 93010934 e o 9303011018. 011, 018, qual outro, Valcir? 93010934. E eu faço menção no meu voto, presidente, a um voto que a conselheira, a presidente Adriana, no acordo 9101-003-353. Tá bom. Agora eu tenho 23, doutor Valcir. Item 23, né? Esse presidente ficou com vistas, então, para o doutor Luiz? Esse foi vista ao conselheiro Luiz Eduardo. Após o relator dar provimento do recurso. Doutor Jorge? Não. Desculpa, Bruno. Tem 23. Pois bem, é o último. Igual, eu adianto que eu vou pedir vista. Aí eu vou pedir vista. Isso, é o último do dia. Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em relação ao acordo 302.00199, que foi integrado, esse é de 2010, que foi integrado pelo 302.001.917 de 2016. O primeiro, acórdão IRPJ, multa isolada, prejuízo fiscal. Não recolhidas as estimativas mensais, ainda que na presença de prejuízo fiscal ao final do exercício, é devida a multa isolada e continua. O contribuinte ingressou com embargos de declaração
em 2011. Esses embargos foram acolhidos e proferiu-se o 1302.001.917, que trata, então, de um outro tema, acresce um tema, que é a questão do MPF, que eventuais omissões ou incorreções não acarreta nulidade do lançamento. E a questão da inteligência do artigo 44, inciso 2º B, da Lei 9.430, da demonstração da declaração anual nos meses de dezembro, não incidência de multa isolada. Tá? Então, os conselheiros da turma deliberaram, nesse aspecto, cancelar a multa isolada estimativas dos meses de dezembro de 2001 e dezembro de 2002, em face de apuração de prejuízo em balanço, dando efeitos infringentes quanto ao último item. Teve o despacho da admissibilidade, então é nulidade do lançamento devido a vício do MPF e exigência da multa isolada na hipótese de ausência de saldo de tributo a pagar, aqui no caso referente a dezembro de 2001 e dezembro de 2002. O contribuinte, a Fazenda Nacional apresentou contra-razões, pede que seja improvido. O contribuinte apresentou requerimento em 6 de agosto de 2020, alegando questão de ordem acerca de que, na decisão recorrida, a votação se deu por voto de qualidade e requer a extinção do crédito tributário. Por meio de despacho em requerimento, de 23 de dezembro de 2020, a presidente da primeira sessão do CART indeferiu o pleito de aplicação retroativa do artigo 19E da Lei 10.522. É o relatório. Posso ao voto? Eu voto. É tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade. Portanto, voto pelo conhecimento. Quanto à nulidade do lançamento devido a vício, no mandado de procedimento fiscal, o contribuinte sustenta que iniciou-se a fiscalização através do MPF número tal, com prazo de validade de até 30 de nove de 2003, sendo que este sofreu 2 prorrogações, para 30 de 10 de 2003 e 29 de 11 de 2003. Entretanto, o último prazo venceu sem que houvesse a prorrogação necessária e, consequentemente, a delegação de competência após a referida data. Salta aos olhos a questão de que a contribuinte só foi cientificado auto-infração em 2 de 12 de 2013, depois vencido o prazo do MPF. Na tentativa de sanar o vício de competência decorrente da conclusão da fiscalização, sem MPF válido, houve a emissão de um novo MPF após a ciência do auto-infração. Outra situação demonstra a emissão intempestiva do MPF, daí faz referência ao artigo 13 da portaria SRF 13.007/2001, alterada pela portaria 1468, e a questão da emissão e prorrogação do MPF. Verifica-se que o alegado não procede, digo eu, tendo em vista que o MPF tem apenas a função de controle administrativo fiscal interno da Receita Federal do Brasil, sem o condão de modificar a competência privativa do auditor fiscal de efetuar o lançamento, que meras irregularidades na emissão do MPF não geram nulidade do lançamento. Nesse sentido, cito a emenda do Acordo 9303.010.564, de relatoria do ilustre conselheiro Rodrigo da Costa Poças, e também, como reforço, cito a ementa do Acordo 9303.010.837, da relatoria da ilustre conselheira Érica Costa Camargos Altran, que está de aniversário amanhã. Rimou. E, assim, no que concerne a alegada nulidade do MPF, vota-se por negar provimento ao recurso do contribuinte, nesta parte. Quanto à segunda matéria, a exigência de multa isolada na hipótese de ausência de saldo de tributo a pagar, o contribuinte aduz seu recurso que deve ser cancelado a auto-infração em virtude da impossibilidade de exigência da multa isolada após encerrado o período de apuração e confirmado o recolhimento do tributo devido aos anos de 98 a 2002, nos termos da apuração final do lucro real. Daí, aqui eu cito um trecho, então, do recurso interposto pelo contribuinte, que ele sustenta, então, esse argumento, e em destaque, em amarelo, como os colegas podem ver, ele faz uma referência à CSLL, que foi exigido no processo 2003-41, tendo sido definitivamente afastada pelo Acordo 91.01.00.270 da primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. Esse é um argumento utilizado, então, pelo contribuinte, entre outros. Digo eu, com a devida vênia, verifica-se não assistir razão ao contribuinte, sem reparos à decisão recorrida. No presente feito, cabe destacar de que não se trata da aplicação da súmula CARF 105,
pois ao que consta no auto de infração às folhas 1, trata-se de multa isolada do RPF sem o lançamento da multa de ofício. Entende-se que o descumprimento da apuração e recolhimento da estimativa mensal implica em multa isolada sobre o percentual do imposto que deveria ter sido antecipado. Neste sentido, ver-se o trecho da emenda da decisão proferida por unanimidade de votos no acordo 9101-002-730, de relatoria do ilustre conselheiro André Mendes de Moura. Eu cito a emenda, daí eu cito trecho do voto vencedor do acordo 302-00199, como razões para decidir, e faço rapidamente uma referência, assim, designado para redigir o voto vencedor, manifesto meu entendimento no sentido de que, embora o fato gerador do RPJ se dê somente ao final do período de apuração, nem por isso deixam de ser exigíveis as estimativas mensais, caso não demonstrado pelo sujeito passivo, por meio de balancetes, que o imposto já recolhido é superior ao efetivamente devido até aquele momento. E passo, então, à frente, faço referência ao 9303-010-934 e o 9303-011-018, que foram decisões da nossa turma nesse sentido. O exposto vota-se por conhecer do recurso especial interposto pelo contribuinte no mérito e negar-lhe provimento. Esse é o voto. Doutor Luiz. Acompanho o relator em ambas as matérias, senhor presidente. Doutora Tatiana. Presidente, a matéria já é conhecida, tal como bem citou o Dr. Valcir, né, em relação aos acordos. Em relação à primeira, eu dou provimento ao recurso do contribuinte, né, porque eu acho que a MPF, a época que existia, não trazia surpresas ao contribuinte até ao identificar o tributo, né. E em relação à inaplicabilidade da multa isolada, também peço vênia ao relator, né, eu dou provimento ao recurso do contribuinte, considerando que no final realmente não há que se falar em vamos dizer assim, antecipação, né, via pagamentos por estimativas, né, porque ou o tributo foi recolhido, né, o apurado anualmente, ou não há tributo por considerar, por exemplo, ele ter apurado algum prejuízo fiscal. Então, nessa linha, eu peço vênia para divergir do relator. Rodrigo Mineiro. Eu acompanho o relator, presidente. Doutor Jorge. Acompanho o relator, presidente, só apontando que o voto que o doutor Valcir coloca ali, de final 10.934, foi do doutor Andrada, designado redator, de 20 de novembro de 2020. Só vou voltar que a gente já tem julgados antigos nesse sentido. Acompanho o relator em toto. Doutora Érica. Então, eu acompanho o relator com relação à primeira matéria, né, que é a nulidade. Quanto à segunda matéria, eu acompanho a divergência, presidente. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência, presidente. Eu vou pedir vista do processo. Qual das duas? Da doutora Tatiana ou da doutora Érica? Da doutora Tatiana. E a Érica é só o MPF que ela mudou. Vista o conselheiro Rodrigo. Após o relator negar provimento ao recurso, acompanhado pelos conselheiros Rodrigo Mineiro, Rodrigo Mineiro, Jorge e Luiz. A conselheira Tatiana abriu divergência, negando provimento, acompanhada pela conselheira Vanessa. A conselheira Érica deu provimento em parte. Então, desse modo proclamado. Então, com isso, a gente encerrou, né, a sessão. Perfeito. Posso encerrar a gravação, senhor presidente? Não. Pode encerrar a gravação. O Fabimar também pode encerrar a gravação.